Bem, e essa não é a última história. Vou confessar para vocês que eu treinei umas 40 vezes na frente do espelho essa hora. Porque agora a gente vai conhecer a história dessa mulher que quebrou tabus e rompeu barreiras. Era uma mulher negra, jornalista, da Vila Isabel, zona norte do Rio de Janeiro. E eu nem vou me estender, porque o nome dela já diz tudo. Vem pra cá, Glória Maria. E para fazer essa entrevista, eu vou também chamar a Luana Genot, que é a diretora executiva do IDVE. Eu sou muito atrapalhada mesmo. Gente, você tem cola, né, aí no celular? Eu tudo tenho bem. cola. Você acha que eu ia me entrevistar a Glória Maria sem minha cola? Pelo amor de Deus, Deus, né? desculpa, eu não estou dando tchau para vocês, não. Eu estou dando tchau para Alice, a filha da Luana, que é a minha paixão ali. Ela está ali na primeira fila me olhando. E aí, ó, a tia está dando tchau, né? Depois da Alice pode ser para todo mundo. Eu só quer saber da Alice, gente. Bom, vou fazer aqui uma mini bio para quem não conhece a Glória Maria, né? Aqui a gente tem uma mini bio. Nascida no bairro de Vila Isabel, no Rio de Janeiro. Só não vai falar quando, né? Nunca. Não quero morrer, Glória. Eu tenho amor à minha vida. Ela é uma das figuras mais queridas do jornalismo brasileiro. Inspira quantas de nós, né? Há muitos de nós, todos os dias. Ela foi a primeira repórter a entrar ao vivo no Jornal Nacional e cobriu eventos históricos como a Guerra das Malvinas e várias Copas do Mundo e Olimpíadas. Virou âncora de vários telejornais, apresentou o Fantástico durante muito tempo, até se tornar um ícone do Globo Repórter, fazendo a volta ao mundo para fazer o Brasil inteiro viajar com ela. Ninguém vai esquecer tão cedo, inclusive, a cena do Cachimbo da Paz, não é mesmo? Ai, meu Deus do céu. Isso aí eu vou levar até para minha sepultura. Eu acho que vou botar um cachimbinho lá em cima. Ela é mãe da Laura e da Maria. Glória, sei aqui que o nosso tempo está apertado, mas eu quero aproveitar e fazer o máximo de perguntas para a gente poder saciar alguma das nossas curiosidades sobre a sua carreira, que tanto nos inspira. Né? Sabendo que a gente está aqui num fórum que fala sobre igualdade racial, sobre carreira, né, sobre a questão da gente cada vez mais levar esse público, que aqui majoritariamente é de mulheres negras como nós, a cargos de poder, a cargos de liderança. Eu queria saber de você, o que você acha que é qual o caminho, né, para a gente, você que já percorreu uma longa jornada, uma longa carreira, qual o caminho para a gente aumentar a presença de nós, mulheres negras, nos cargos de liderança nas empresas? Bom, isso é sempre uma pergunta complicada e a resposta mais difícil ainda. Eu acho assim, nós, negros, já nascemos sabendo o que a gente vai ter que enfrentar. Eu acho que o problema racial é um problema que existe e, infelizmente, eu não vou estar viva para ver as minhas filhas superando isso. Eu acho que nem elas vão superar, elas vão ter que também ensinar para as filhas delas. Agora, eu acho que se a gente já sabe que o problema existe, Luana, o caminho mais curto é a gente tentar encontrar a solução. Porque essa coisa da gente ficar pensando e brigando com o racismo o tempo todo, eu acho que é uma arma dos poderosos para nos imobilizar, para nos paralisar. Porque enquanto a gente sofre, enquanto a gente fica pensando na discriminação e na falta de inclusão, a gente não vive. A gente não vai adiante, porque toda a política que existe é para nos tornar invisíveis. Então, se a gente continua na nossa invisibilidade, lutando contra nós mesmos, a gente não vai para lugar nenhum. Então, o que eu acho é assim, a gente nasce, nós que somos negros, a gente sabe que o problema existe, a gente vive a nossa infância, a nossa adolescência, convivendo com o racismo, combatendo quando a gente pode. Então, eu acho que o nosso exercício é encontrar solução, é a gente provar que a gente não é invisível,
que a gente está ali, que a gente está presente, que a gente tem que ir à luta, porque é aquele negócio, os brancos, de maneira geral, eles estão sempre na frente porque eles não têm o problema que a gente tem. Então, eles só estão lá na vida para ir adiante, para vencerem, serem poderosos, serem os dominadores. E a gente não. A gente está lá todo dia, ai meu Deus, será que eu vou conseguir esse emprego? Porque será que eles vão aceitar um negro? Será que eu tenho que fazer isso? Enquanto a gente está fazendo isso, enquanto a gente está sofrendo, se torturando, a nossa vida não anda. Eu acho que essa é uma política global para tornar nós negros imóveis e invisíveis. Então, eu acho que a gente tem que ir à frente, a gente tem que passar, ultrapassar. A gente não pode viver no problema. Você tem que viver em busca da solução. E é isso que eu tentei fazer desde o início, desde que eu percebi que a técnica era nos paralisar, eu tentei caminhar. Eu tentei existir, eu tentei ser eu e não me permitir ser sufocada pelo racismo. Porque isso já vinha minha família passando por isso tudo, né? Meus avós, meus bisavós. Os meus bisavós foram laçados nas matas de Minas Gerais. A minha avó, mãe do meu pai, ela não foi escrava porque ela foi beneficiada pela lei do ventre livre. Então, se tudo isso eu vivi na pele, não nos livros, evidentemente que toda a minha vida foi para ir adiante, porque eu não podia viver num problema que já foi dos meus antepassados. Então, o que eu tento hoje é me tornar presente e visível. E você estudou jornalismo na PUC, não foi? Eu estudei jornalismo, mas é bom dizer assim, eu nasci numa família muito, muito, muito pobre. Pobre e sem cultura. Então, a minha família nunca me preparou para estudar, nunca me orientou. Eu tive que fazer tudo sozinha. E eu me formei na PUC, mas já depois, eu entrei na Globo com 16 anos, e aí fiz o meu colegial, e pré-vestibular, faculdade, trabalhando porque eu precisava ganhar dinheiro para poder não só bancar os meus estudos, como também bancar a minha família. Então, não foi uma lutazinha pequenininha da classe burguesa que você tem que estudar para vencer, não. Eu tive que realmente batalhar todos os dias, porque não dependia só de mim. Tinha uma família por trás que eu tinha que bancar também. Sim, para além dessas barreiras sociais, você enxergou também barreiras simbólicas naquele ambiente tido como elitizado, como da PUC-Rio, na época que precedia, por exemplo, as ações afirmativas, as cotas raciais, quando você fez a universidade? Olha, eu sempre vivi o dia a dia e a realidade e sempre fui enfrentando os problemas à medida que eles apareciam. Eu, durante anos, eu sofri com o problema racial, até que eu li um livro de um cara chamado Eldridge Cleaver, que foi um dos fundadores daquele movimento Panteras Negras. Ele foi preso. E aí ele colou na cela dele várias fotografias de mulheres nuas, como todos os presidiários fazem. Aí um dia um guarda chegou lá e falou, tira isso aí. Aí arrancou tudo da parede dele e ele disse, olha, você está tirando isso porque você é racista, porque todos os presos têm mulheres nuas na parede. Ele falou, sim, só que você é negro e você só colou mulheres brancas. Aquilo foi uma paulada na minha cabeça, porque me fez ver que muitas vezes o racismo começa dentro de nós. Isso, eu li esse livro com mais ou menos 15 anos. Então, qualquer luta que aparecia, qualquer situação, eu combatia com naturalidade. Eu nasci para ser uma guerreira, e eu acho que eu vou morrer assim, eu não me conformo, eu tenho maneiras de encarar as coisas, e eu encaro de frente. Então, assim, para mim, o tempo que eu estudei na universidade, era um tempo que eu usava cabelo Black Power, quando ninguém usava, que eu sempre me antecipei ao tempo e nunca fiz nada que as pessoas achassem que eu deveria fazer. Quando ninguém usava Black Power, eu usava. Agora todo mundo usa e eu não uso mais. Eu sou do contra. Eu sempre fui, eu sou rebelde. Eu não adianta querer me enquadrar em nenhum figurino, em nenhum estereótipo, em nenhum biotipo, porque eu não me enquadro. Eu nasci sendo criada com trancinha no cabelo,
Quando eu entrei na televisão, eu trabalhei durante quase 20 anos, só mudava o tamanho do cabelo, era pequeno, grande, agora eu não quero mais ouvir falar em black, deu, para mim deu. Agora, eu sempre olhei as coisas sem medo e de frente. Então nada me pegou. Nos meus tempos de universidade, eu sofria racismo assim, por exemplo, eu estava com uma amiga branca, a gente saía na rua, e eu era a melhor amiga dessa branca, por acaso, e aí um dia um cara falou para ela, ai, você é linda, não sei o que, paquerou, né? Na época não havia assédio, né? E aí ela olhou para ele e falou, ah, imagina, preto para mim só telefone, porque na época só tinha telefone preto. E aí eu olhei para ela e falei, mas, ei, ela falou, não, mas você é minha amiga, você não. Então, assim, aí eu conversei com ela, tentei fazer com que ela entendesse várias coisas, porque o pior do mundo é o racismo hipócrita, né? Porque quando você sabe o inimigo que você vai combater, você vai de frente. Mas quando é tudo por ali, você fica sem saber. Então, muitas vezes, eu enfrentei situações de racismo, mas combati na hora. Eu nunca deixei nada para depois. E hoje, com mais de 40 anos de Rede Globo, né? Hoje Mas não, um pouco menos, 36. 36. Todo mundo fica Eu querendo errei a aumentar conta. meu tempo e minha idade. Que inferno, meu Deus. Não, imagina. Quase 40, imagina. Não. 36 anos de Rede Globo, não vou. 38? Então tá, mais de 30, então. Vou botar pra baixo. É melhor, né? Talvez a minha tem 20 anos, né? É por isso que ela faz isso. 29. Com mais de 30 anos de Rede Globo, né, e entendendo hoje a dinâmica que ainda temos poucas repórteres, apresentadoras, jornalistas negras, né, que figuram aí entre as principais da televisão, o que você tem feito para não se deixar ser o perigo da história única, né? Como a gente fala, que a Chimamanda traz isso nas literaturas dela, sobre o perigo de ser a única Glória Maria da história, né? Como é que a gente combate isso? Olha, eu acho que o que eu tenho feito é uma coisa simples. Mostrar que eu estou ali, quem eu sou, como eu sou e como é que a banda toca. Porque, é o que eu sempre digo até lá na TV, assim, é impossível, em quase 40 anos de jornalismo, não terem aparecido negros de talento para estarem à frente de tudo. Então, você tem alguns, você tem a Zileide, você tem o Heraldo, você tem a Dulcineia Novaes, você tem alguns. Mas se você vir a quantidade de brancos que apareceram nesse período, aí você vê que é uma coisa racial. Mas você também não tem nem para quem correr, porque você não tem um chefe preto, você não tem um diretor preto, você não tem para quem falar, pedir socorro e tentar ter uma referência. Porque quando você chega para falar às pessoas, olha só, se eu chegar para fazer uma entrevista, eu e uma loira de olho azul, com a mesma capacidade, com o mesmo currículo, é claro que ela que vai ser escolhida. Isso é uma coisa óbvia. Mas se você falar isso com um chefe branco, ele vai olhar para você, ai, mania de perseguição, vocês são malucas. É a política da hipocrisia. Só que hoje eu acho assim, a gente está vivendo num mundo, Luana, eu vou te falar sinceramente, a gente fala muito mais do que age. Eu acho que enquanto a gente está discutindo, a gente está combatendo, enquanto a gente está lutando um contra os outros, nós mesmos, porque é muito fácil. Agora, por exemplo, teve essa história da moça que ia fazer a Dona Ivone Lara no teatro, e como ela era um pouco mais clara, aí os movimentos negros, não, ela não pode fazer por causa do colorismo. Então, enquanto a gente se preocupa com o colorismo, a gente deixa de dar lugar para nós, o lugar que é de nosso direito. Então, eu acho que a gente tem que pensar como um todo. Eu acho que hoje tudo é pensado muito individualmente. Eu sou assim, eu quero assim, eu acho que deve ser assim. Eu acho isso um absurdo. Eu acho que a gente tem que pensar em nós negros como um povo, como um todo, mais claro ou mais escuro. Eu tenho na minha família, eu tenho gente branca de cabelo bom, gente branca de cabelo de preto, eu tenho gente de todos os tipos na minha família e são todos negros. São todos negros.
Só que hoje, se você vê um pouco mais claro, porque é aquela coisa, se você é um pouco mais clara, você tem mais condição. Mas isso a gente já sabe. Então a gente tem que mostrar o tempo todo que a gente é melhor do que todo mundo. A gente tem que realmente, como eu faço até hoje, matar um leão por dia. Então eu acho que primeiro, nós negros temos que ser mais unidos e mais solidários. Acho que a gente não pode e não deve nunca se dividir, porque é o que acontecia na África. Você tem várias tribos lutando entre si e quem é que é poderoso? Quem é que é o vencedor? É o branco. Então, acho que o que a gente precisa é de união e paz, e não ficar um apontando o dedo para o outro, porque enquanto a gente faz isso, a gente deixa de ir para frente, a gente deixa de viver. Você falou aqui que a gente tem que matar um leão por dia, enfim. E pensando nisso, pensando na projeção da sua carreira, né? Pensando na Glória Maria daqui a 5, 10 anos, daqui para frente, né? Como a gente vê a tendência, por exemplo, do Lázaro, quando ele fala que ele também está migrando para ser cada vez mais diretor e assumir outros papéis para poder fomentar com que ele tenha também novos papéis e poder abrir novas portas. Como é que você se vê? Quais são os seus desafios profissionais e como é que você pretende trilhá-los? Há alguma pretensão de ser uma diretora de TV? Não, Deus me livre. Eu nunca quis dirigir nada, eu nunca quis ser chefe de nada. Eu gosto de ser jornalista, eu gosto de ser repórter, eu gosto de ir para o mundo, eu gosto de gente. O meu objetivo na vida é aprender. E eu aprendo no mundo, com pessoas, não é com paisagem, não é com Pão de Açúcar, com a Torre Eiffel. Eu aprendo com o ser humano, com almas. Então, enquanto eu tiver força para descobrir sentimentos e emoções, eu estou na luta. Eu não quero outra coisa, eu não quero dirigir nada, eu não quero chefiar nada, eu não dirijo nem a minha vida. Eu não consigo dirigir as minhas filhas, que quando eu falo, mamãe, não faz isso, eu não vou fazer. Eu digo, tá bom. Né? É aquele negócio. Então, eu nunca tive a pretensão de chefiar, de dirigir, de ter poder. Eu sempre tive o desejo de viver e aprender. Enquanto eu tiver essa capacidade, eu estou na luta, eu vou em frente. Eu sempre me vejo assim, com quase 100 anos, com uma bengala, velhinha, subindo o morro, subindo lá o Himalaia, para fazer uma matéria. Porque eu acho que esse é o meu desafio. Dentro da profissão que eu escolhi, eu ser legal, eu ser bacana. Eu não quero mais do que eu tenho, mais do que eu conquistei, eu só quero conquistar sabedoria. Enquanto eu tiver capacidade para isso, eu estou na luta. Mas a gente pode esperar, por exemplo, um programa assinado por você daqui a algum tempo? Não, também não quero. Também não? Não, porque você tem que, meu amor, isso era legal talvez quando eu tivesse 20 anos, quando eu tinha 20 anos, 25. Agora, você sabe o que é você ter um programa? Ter um programa é ter um monte de encrenca, é problema, é ibope, é todo mundo criticando, um fala bem, outro fala mal. E eu não tenho mais, juro por Deus, estrutura nem tempo para isso. Agora o meu tempo é para cuidar das minhas filhas, viver da maneira legal e aproveitar, porque eu trabalhei a vida inteira. Eu trabalho desde os 16 anos, não vou dizer quantos anos eu estou agora, né? Quem quiser que faça a conta, né? Eu não vou falar, não vou dar esse mole para vocês, mas, assim, agora o meu tempo é da minha filha. Você tem 28 anos, 29, você tem um caminho inteiro para percorrer. Eu, nem quando eu tinha 29, 30 anos, eu queria chefiar nada, eu queria ter programa, eu nunca quis. Na verdade é o seguinte, eu sempre quis aprender. Presa num estúdio, fechada, eu não vou aprender, eu não quero isso para mim. Quem quer, eu parabenizo, acho bacanérrimo. Agora, para mim, eu quero um mundo, eu quero continuar indo de um avião para outro, de um aeroporto para outro, de um país para outro, porque o que me alimenta é gente. Se eu não tiver isso o tempo todo, aí é que eu acho que eu morro. Quero mais nada, não. Pensando agora nesse percurso todo vasto que você teve ao longo da sua carreira, você tem como citar se teve algum mentor ou mentora que te ajudou a deslanchar e a chegar no lugar onde você está hoje? Se você pensar em quase 40 anos atrás, eu não tinha referências. Eu tive esse Eldridge Cleaver, que era um negro americano, e aqui no Brasil você não tinha referência. Quando eu cheguei na televisão, tinha o Majestade, que era um apresentador de um jornal, o único.
E eu fui a primeira repórter negra, e tinha a Ana Davis, que é uma menina de Minas, que foi a primeira apresentadora negra. A Ana veio uns 2 anos depois de mim, mas já para apresentar. Então, aí é que tá. Eu, quando eu comecei, para vocês terem uma ideia, o repórter não aparecia na televisão. Eu não fui movida pela vaidade, por aquela coisa, vou botar a minha cara na TV, não. Eu queria escrever, eu queria falar, eu queria mostrar a minha alma. E isso eu achava que eu podia fazer escrevendo. Então, a minha referência foi o dia a dia, os erros. Eu aprendi errando. Eu não tinha ninguém para me ensinar. Eu comecei já fazendo paralelamente a faculdade, eu ainda não estava formada. Então, a minha escola foi diferente. Hoje as pessoas fazem faculdade, se especializam, fazem estágio, aí já sabem que tem que ficar linda, botar maquiagem. Eu não, eu quando cheguei eu não ia aparecer. Eu fazia as entrevistas, botava minha mão no microfone e só aparecia minha mãozinha preta. Eu só sabia que era eu por causa da minha mão que estava lá, porque quem lia as matérias era o Cid e o Chapelei. Então eu não tive esse privilégio de ter alguma referência na minha vida. Mas pensando que a gente ainda continua com poucas referências, existe um movimento dentro da Globo, enfim, entre os jornalistas negros, você, o Heraldo, enfim, a Maju, para que isso mude? Vocês dialogam sobre o assunto? A gente fala, e eu acho que mais do que eu acho que o papo é uma coisa que o vento leva. Acho que a gente tem que agir, entendeu? Porque falar, todo mundo fala, todo mundo tem uma regra, todo mundo tem um conceito, todo mundo tem uma visão, e a gente não vai para lugar nenhum. Você tem que fazer, você tem que se mostrar, seja cantando, seja como jornalista, seja como ator, como bancário, como banqueiro, qualquer coisa. Você tem que mostrar que nós, negros, estamos aí, estamos presentes. Porque eu acho que quanto mais a gente fala, mais tempo a gente perde. E isso é uma política. Fala, e não vai para lugar nenhum. Entendeu? Então, eu acho que a gente tem que se posicionar, a gente tem que se colocar. Quando eu quero alguma coisa, eu digo, chego lá para o chefe e digo, olha, vou falar com você, embora eu saiba que não adianta, porque você é branco, você não vai entender a minha cabeça. Ele, ai, Glória, já sei. Eu digo, então você já sabe, então vamos em frente. É assim que eu faço. Porque você é uma menina ainda, mas a vida ensina a gente, porque se você não agir, quanto mais você fala, mais você fica parado. O meu negócio é ir em frente e fazer. Enquanto eu conseguir fazer, eu acho que é essa colaboração que eu estou dando. E você, que já viajou para muitos lugares diferentes, enfim, você tem alguma referência de algum lugar onde você vê, de fato, uma inclusão dos negros na questão profissional, na sessão profissional? Não existe. Você tem, por exemplo, chega nos Estados Unidos, é um racismo, eu acho, melhor do que o brasileiro, porque ele é declarado, não é essa coisa hipócrita que a gente tem que ficar se dizendo, lá eu não gosto de preto, não gosto de preta, acabou, como Trump, e a gente já sabe, então a gente tem que combater ele. Agora, quando você vê que lá teve um presidente como o Obama, você vê que ali a coisa é diferente, é possível. Agora, no Brasil e no resto do mundo, é uma coisa tão impensável, você não tem candidato. Você não vê político de peso que possa chegar lá. É por falta de talento? Não. É porque não deixam. Simplesmente isso. A gente é sufocado, a gente é torturado. Então, assim, você pergunta no mundo, o racismo, ele muda de cara, mas ele não muda de intensidade. Quem é racista é no Brasil, nos Estados Unidos, em qualquer lugar do planeta e até na África. Eu fui com as minhas filhas da África do Sul, para que elas conhecessem as raízes delas, e elas ficaram deslumbradas, porque nos hotéis tinham muito pretos, nos lugares que elas andavam tinha muita coisa que elas não vê no Brasil. Porque a gente chega num nível, elas estudam numa escola de elite, aí vai na escola só tem criança branca, vai no teatro só tem criança branca, então elas não têm referência. Quando chega num país como a África, e que você vê negros em todos os lugares, mas o racismo está lá, tem bairro só de branco, até hoje, mesmo depois que não existe mais segregação, tem bairro que só mora branco. Então o racismo é uma coisa global, presente, forte, e que a gente tem, isso aí é um problema que a gente sabe, então a gente tem que achar maneiras dentro da gente
para combater. E pensando nos discursos que você teve ao longo da sua carreira, né, muitas pessoas chegaram a criticá-la publicamente pela defesa que você fez ao William Vac. Queria que você falasse rapidamente sobre isso. Criticar é muito fácil. O William Vac é uma pessoa que eu trabalhei com ele a vida inteira e nunca vi uma única demonstração de racismo dele. Então, eu não podia acusá-lo. Ele fez uma coisa infeliz, dizendo que isso é coisa de preto, mas eu ouvi isso tanto na minha vida inteira, e por pessoas pretensamente não racistas, dentro da redação, toda hora, aconteceu, isso é coisa de crioulo, isso é coisa de preto. Quem nunca ouviu isso? É racismo? É. Mas ele nunca teve uma atitude racista. Então, eu acho que você jogar pedra, você acusar, os pretos discriminam os pretos. E ninguém chega e fala. Nós, negros, nos discriminamos. Você vê o cara, o jogador de futebol, ele fica rico, ele casa com uma loira. E ninguém fala nada. Todo mundo acha que é normal. Então, eu acho assim, é muito fácil a gente acusar e jogar pedra, porque a gente precisa sempre de um alvo. Mas a gente tem que entender, quando é um branco que é racista, não faz parte da minha vida, né? Realmente, eu elimino. Agora, o William é um amigo que eu trabalhei durante 30 anos e a gente convivia diariamente. Eu não posso acusá-lo de racismo por uma palavra infeliz se ele nunca teve uma única atitude racista. E era um dos pouquíssimos que sempre me deram força, que sempre me deu força, que sempre me elogiou, que sempre achou que eu era uma das melhores jornalistas. Então, eu não poderia acusá-lo por uma coisa que, para mim e comigo e em volta, ele é o melhor amigo do Heraldo, por exemplo. Os dois são os melhores amigos. Eu não sei por que o Heraldo não foi defendê-lo, porque eles foram praticamente criados juntos. Eu, que sou uma atrevida, e saí, não em defesa dele. A única coisa que eu disse é que eu nunca tinha assistido uma atitude racista dele. Sim. Bom, agora, nosso tempo está acabando. A gente fala, né? A gente podia ficar aqui a noite inteira, né, inclusive debatendo essas demais questões, enfim. Queria só que você deixasse um recado final, né, para tantas mulheres e homens que aqui estão buscando inspiração para suas carreiras, né, e que você deixasse essa mensagem para nos inspirar, que o nosso tempo acabou. Enfim, muito obrigada. A minha mensagem é uma coisa assim, porque eu acho que se mensagem fosse bom, o conselho fosse bom, ninguém estava com problema, né? Eu acho assim, a gente tem que se olhar no espelho, que eu acho que a coisa mais difícil é a gente olhar para a gente mesma e descobrir onde é que está a nossa fragilidade. Porque é muito fácil a gente transferir a nossa responsabilidade para o outro. Então, aquilo que a gente não gosta da gente, a gente transfere para outra pessoa. Eu fiz anos de terapia, sofri pra caramba na minha vida, continuo sofrendo para poder me olhar e saber direito quem eu sou, como é que eu sou e o que eu preciso. Eu acho que se cada um fizesse esse exercício e parasse de apontar o dedo para o outro, tudo seria mais fácil para cada um de nós. Porque é aquele negócio, enquanto você descobre o defeito no outro, você não vê o seu. E se você não vê o seu defeito, você não pode consertar. Então, eu acho que a gente tem que tentar se olhar, tentar ser melhor e tentar acreditar que sim, é possível, a gente pode. Olha, não tem ninguém melhor do que nós. Eu acho que não tem ninguém mais bonito do que nós negros. Eu acho que ninguém tem mais força do que nós negros. E a única coisa que realmente, com a maior sinceridade, eu acho que falta é a união. Eu acho que a gente tem que não é só dizer, juntos somos mais fortes. A gente tem que ser junto e a gente tem que acreditar na gente e não ficar apontando o dedo para o outro. Então, eu acho que é uma energia que a gente perde inutilmente. A gente tem que pegar essa energia para a gente melhorar a nossa vida e não para a gente acusar o outro, não para a gente ver problema no outro. Vamos em frente, gente. Olha, a gente já nasce sabendo que é negro, que graças a Deus a nossa cor está lá. Então, a gente tem que mostrar para essa gente que nós somos melhores, que nós não somos iguais, nós somos muito melhores, porque aguentar os trancos que a gente aguenta na vida e estar aqui inteiros, nós somos mais do que sobreviventes, nós somos heróis.
Então é isso que eu queria que vocês pensassem sempre. A gente está aqui para lutar uma guerra que eles acham que já é uma guerra perdida para nós. Só que não. A gente está aqui sobrevivendo, então a gente tem que ficar juntos, unidos e ir em frente sempre. E é isso que eu acho. Obrigada. Obrigada, Glória. Você nos inspira muito. Quero te agradecer pela presença. Espero que esse seja o primeiro de muitos papos. Você disse no vídeo que diz sim à igualdade racial. Então, sempre que a gente puder, a gente vai estar aqui falando sobre o assunto. É isso, sim à igualdade racial, sim a nós todos, entendeu? Sim à nossa cor maravilhosa, e que a gente esteja cada vez mais unidos e mais presentes, porque eu acho que o caminho da gente é a união. Enquanto a gente se dividir, a gente não vai conseguir nada. A gente tem que ficar juntos, unidos e ir em frente, porque a nossa força é a nossa raça, é a nossa cor. Se a gente não acreditar nela, quem é que vai acreditar? Então vamos nessa, vamos em frente, cada vez mais juntos. Obrigada pelo tempo de vocês, obrigada pela presença, obrigada pelo carinho. E olha o seguinte, vamos em frente, porque a gente juntos sempre vai ser mais forte, tá? Um beijo para todo mundo.